A paz de Cristo, irmãos, mediante toda essa polêmica da Igreja Pentecostal do Desamor, de tudo que está acontecendo, né, sinceramente, é vergonhoso para nós que pertencemos ao ministério da Igreja Pentecostal do Desamor, né? É um momento complicado. Se realmente a Leia Miranda cometeu esse erro, ela deve pagar pelo seu erro, mas não é um momento de entrarmos em guerra, né? Não é o momento da igreja entrar em guerra, não é o momento da Débora entrar em guerra contra a Leia, nem a Leia contra a Débora, nem o Davizinho contra a Leia, nem a Leia contra o Davizinho, nem um contra o outro, mas é um momento de se unir. Por quê? Quando o nosso irmão erra, nós temos que abraçá-lo. Isso que nós temos que fazer. Abraçar o nosso irmão, ajudar ele. Por quê? A Bíblia diz assim: cairá o justo, mas não ficará prostrado, Deus o levantará. Mas não é isso que a gente tem visto, né? Muito pelo contrário, nós temos observado a família Miranda em guerra, e Deus não pode operar no meio da guerra. Deus não pode operar. Jesus, ele disse, um reino dividido não pode subsistir, né? Eu vou soltar um áudio aqui para vocês verem o que o Davizinho ele está falando, né? O que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que foi disciplinado por conta. Fala, gente. Vamos lá. Muitos de vocês podem ter visto que a Igreja Deus e Amor acabou de subir um comunicado oficial nas suas redes sociais, olha o que ele está falando, afastando eu e minha esposa Karina das nossas funções ministeriais por conta de uma foto que vazou, eu e minha esposa desfrutando de um momento de lazer com a nossa filha, né? Não estou aqui para sair negando e mentindo para todo mundo que não é eu, que não vou contratar perito e nada disso, né? Queria tranquilizar a todos que o Regenere continua fazendo seus trabalhos, né, aos sábados à noite, alcançando os jovens aqui na sede mundial. Temos outros pastores lá que podem fazer as pregações e não tem problema quanto a isso. É só muito engraçado, né, que muito conveniente esse tempo agora dessas fotos serem vazadas, umas fotos que eu não postei nas minhas... Tá entendendo, irmãos? Olha o que ele está falando, né? Ele está declarando e dizendo que ele foi disciplinado por conta de uma foto que vazou na internet, né? Em que ele estava junto com a sua esposa e a sua filhinha em um momento de lazer. Só que esse momento de lazer que ele está dizendo, ele está seminu, né? E o homem de Deus não convém ficar seminu. Não convém para um homem de Deus ficar seminu, né, tomando banho pelado no meio dos outros, né? Eles não estavam pelados, mas seminu. Então, um homem de Deus, ele tem que saber o lugar dele. Eu, como homem de Deus, eu tenho que saber o meu lugar. Do mesmo jeito que um homem cobiça o corpo de uma mulher, quando o corpo de uma mulher está à mostra, a mesma coisa uma mulher também cobiça o corpo de um homem, né? Este é o motivo por que ele foi disciplinado. Este é o motivo. A Bíblia diz para a gente ser santo em toda a nossa maneira de viver. Olha o que ele continua dizendo. Sociais públicas, né? Então quem será que vazou essas fotos? Nossa, que dilema, realmente, né? Muito estranho, que tempo perfeito e oportuno para uma pessoa aí que caiu e quer derrubar diversas outras pessoas com ela, né? Mas enfim, eu acato, né, esse afastamento, eu me sujeito às autoridades, porque toda autoridade é estabelecida por Deus, e qualquer ato de rebelião é um pecado pior que o pecado da feitiçaria, conforme a Bíblia, né? Aproveito o momento para tirar um tempo de descanso também, né, tirar minhas férias vencidas aí, e daqui a pouco eu volto, né? Por mais que eu não ache pecado, tenho certeza, na verdade, que não é pecado, está no regulamento da nossa igreja, então, ok, daqui a pouco eu estou de volta. Aí, tá vendo o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo, é engraçado, veja aí a contenda, é engraçado que essas fotos foram, né, jogadas nas redes sociais justamente agora. Pois eu também, né, acho engraçado. Por que ele foi punido justamente também agora, sendo que muitas outras vezes ele trouxe escândalo para o ministério e não foi punido? Porque ele não foi punido antes e ele foi punido justamente agora, no meio desse rolo todo. Depois que afastaram a Leia Miranda, então descobriram essa foto dele, puniram ele também. Por que puniram?
Você já pensou? Será que não foi com medo da represária do povo, pedindo uma nova diretoria? Porque, irmãos, eu não estou acusando ele, mas, sinceramente, ele tem sido um motivo de escândalo para o ministério. Tudo quanto é coisa da vizinho, e o povo falando mal. Por quê? Não tem sido exemplo. O que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1? Sede os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu tenho que ser imitador, Paulo está dizendo. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, imitem a mim como eu imito a Cristo. E Paulo era um homem sincero na presença de Cristo. Paulo era um homem sincero, né? Paulo escreve lá em Coríntios dizendo assim, que os homens nos considerem como ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se no dispenseiro que cada um se ache fiel. A mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, porque em nada me sinto culpado, está dizendo Paulo. Quer dizer, era um homem sincero que ninguém tinha nada que dizer de Paulo. Então, irmãos, a Bíblia diz que tudo é lícito para mim, mas nem tudo me convém, nem tudo eu vou fazer, porque eu posso causar escândalo. Paulo disse assim, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não vou comer por causa da consciência do meu irmão. Porque se eu ferir a consciência do meu irmão que é fraco, eu vou pecar contra Cristo. É isso que os irmãos não põem na cabeça, né? É isso que o Davizinho não está pondo na cabeça. Então eu não posso escandalizar os meus irmãos. Ainda que para mim não seja pecado, mas se for para os meus irmãos, se vai escandalizar, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Então eu tenho que ser o exemplo. Nós que somos pregadores, pastores, enquanto mais alto é o cargo, mais exemplo você tem que dar. Mais exemplo você tem que dar. Infelizmente ele não tem sido um exemplo, não estou julgando ele, muito pelo contrário, é uma alma, como todos nós temos uma alma, mas precisamos dar o exemplo. Paulo está dizendo que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Quer dizer, os homens têm que entender que eu sou ministro de Cristo e que eu sou um dispenseiro, que eu tenho de Deus para dar para o povo. Mas além disso, requer-se que cada um se ache fiel. Requer-se nos dispenseiros, nos pastores, nos evangelistas, naqueles que estão em alta posição, requer-se um grau de fidelidade para que eles se achem fiel e eles não venham ser vítima de escândalo, não venham ser escândalo para as pessoas, E o escândalo é terrível, o escândalo ele é terrível, O escândalo é terrível. Então, irmãos, foi justa a punição dele, Foi justa a punição dele por causa do escândalo, do exemplo que ele não deu como um diácono, como um líder de uma grande mocidade, Então ele precisava ser exemplo para essa mocidade. Se eu que estou na frente, se você que está na frente como um pastor, como um pregador, você não é exemplo, quem que vai ser exemplo? O que Paulo diz lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 12? Leia na sua Bíblia que você vai ver o que ele disse. Ele disse assim que nós não podemos apresentar os nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentar o nosso corpo, os nossos membros, como instrumento de justiça, como alguém que foi justificado, alguém que foi liberto, alguém que foi transformado. Então uma mulher de Deus não pode andar seminua por aí, uma mulher de Deus não pode colocar uma mini saia, uma calça comprida bem apertadinha e ficar provocando a sensualidade dos homens, Um homem de Deus não pode ficar andando na rua sem camisa por aí bem à vontade e provocar a sensualidade de uma mulher. É o que Paulo está dizendo, que nós não podemos apresentar os nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, ou seja, de cobiça. Jesus diz, qualquer homem que olhar em uma mulher e a cobiçar, já cometeu adultério em seu coração.
Aí você pode dizer, mas pastor, muitos homens cobiçam uma mulher bem vestida, sim, mas ela não está servindo de instrumento de cobiça, ela não está apresentando o corpo dela para ser cobiçado. Se eles cobiçam ou não, eles vão dar conta diante de Deus. Importa é que você não está servindo de instrumento de concupiscência, de instrumento de cobiça para os homens. Nem você, meu irmão, e nem você, minha irmã. Então ele foi punido justamente por essa causa, né? Na verdade é um menino que precisa crescer em Cristo, precisa aprender muito com Cristo ainda, como cristão tem que viver verdadeiramente. Deus te abençoe, você está no canal Júlio César Sua Verdade, se inscreva nesse canal para que nós possamos crescer junto e alcançar milhares de pessoas.